Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas, às 11 da manhã, na Band News Salvador, eu trago gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, empreendedorismo. A gente fala de tudo um pouquinho, tudo para te ajudar aí na sua casa a resolver as tretas do dia. Programa de hoje, eu já quero que você vá lá no meu Instagram, siga também Acontece Lá em Casa no Instagram, siga Gabi Monteiro e responda a enquete. O que mais pesa na decisão de morar fora? Seria segurança, qualidade de vida, dinheiro, cansaço do Brasil? Responde lá, tem sempre uma enquete nos meus stories, que no final do programa a gente comenta. Porque no programa de hoje eu recebo 3 especialistas nesse assunto, morar e trabalhar fora do Brasil, o que ninguém te conta. A gente vai conversar com o Rômulo, que é advogado, relações de trabalho, expatriação, essa é a especialidade do Rômulo. Bem-vindo ao Acontece Lá em Casa. Obrigado, Gabi. Obrigado pela oportunidade desse programa, que eu tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas. Vamos ajudar de verdade as pessoas, né? Eu recebo também o Hugo, ele é especialista em tributação, residência fiscal, planejamento internacional. Bem-vindo, Hugo. Tudo bom? Olá, Gabi. Olá a todos. Uma boa tarde. Bom dia. Sim. E vamos aqui tirar todos os mitos, né? Esclarecer todos os mitos sobre essa mudança de vida que é sair do país. Não é brinquedo não. Francisco, carreira, dinheiro, impacto emocional e familiar é com você, né? Com certeza. Trabalhamos aí mais no setor financeiro, né? Sim. Mas que se torna muito importante no planejamento pré, durante, né? e pós qualquer iniciativa de viver, trabalhar, né? Ou se educar no exterior. Maravilha. Tem muita gente saindo do Brasil, né? Sim. Tem um boom de gente saindo do Brasil. Qual que são os principais motivos das pessoas saindo tanto daqui? Eu acho que assim, o Brasil, a gente tem aquela piadinha, né? O Brasil é muito bom, mas é muito ruim. Lá fora é muito ruim, mas é muito bom. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Então, o brasileiro muitas vezes busca justamente essa melhora de oportunidades. Às vezes você tem uma educação, mas não tem oportunidade. Às vezes você não teve oportunidade de ter educação, né? E vai para um país em que isso é mais acessível, né? Então, os motivos são múltiplos, né? Eu diria até que o brasileiro, em geral, ele é menos internacionalizado do que pessoas de outros países, né? Nós somos um país muito grande aqui na América Latina, mas quantos de nós falamos espanhol, né? Que os nossos vizinhos todos falam, né? Isso é uma realidade que você não vê na Europa. É muito comum, né? Lá são países menores. Pois é. Muitos deles falam 2 línguas, né? Não falam, nem cito a questão do inglês, mas fala a língua do país vizinho, sim. tem uma família, né, do outro lado da fronteira. E isso nos isola, porque nós somos um país tão grande que a gente, assim, dedica muito tempo explorando, né, o nosso país, que é maravilhoso, mas nos deixa aí com um gap, né, em relação à questão internacional. As distâncias é engraçado, ainda mais na Bahia, né? A gente Bahia, está falando aqui na Band News. Eu brinco, né? Falo assim, é perto, quanto? 500 quilômetros. Exatamente. Tudo a 500 quilômetros. Impressionante isso, né? Então, essa questão, você diz, da proximidade das coisas faz com que as pessoas circulem mais, São mais curiosas, têm mais acesso. Olha, tem uma faculdade ali na França, talvez na Itália, e eu sou português, por que eu não vou fazer aquilo ali? Tem uma faculdade de direito melhor lá, né? E aí você já se envolve naquela comunidade, volta de lá talvez com o marido, com a esposa, né? E vai se internacionalizando. Aqui nós temos uma dificuldade até de cruzar fronteiras para fazer estudo de faculdade, né? Não temos a cultura do americano, desculpe, de buscar assim, melhor faculdade de tecnologia, talvez, vamos supor, Califórnia, né? Ou o MIT lá em Boston. Aí o cara tá lá no Texas, o cara se programa para fazer. Aqui não, a gente fica naquela, né, rede, não, vou fazer aquela faculdade do estado ali, se acomoda um pouco com isso, né? Só que tudo isso está mudando, e mudando muito rápido, né? Internet, que já não é mais uma novidade, já vive, né? Nós temos uma geração já que já nasceu com esse aparelhinho na mão, né? Nativos digitais. Os nativos digitais, e que estão vendo tudo isso acontecer. E essas pessoas vão ter essa curiosidade muito mais aguçada, né? E vão chamar os seus pais, chamar a sua geração anterior para participar disso, né? Porque eles querem estar inseridos no mundo, né? Não vão aceitar mais ficar restritos às questões regionais que a minha geração, né? A nossa aqui,
esteve, né? Muita coisa limitante, né? Eu não falo nem da questão de ser mais fácil ou não viajar internacionalmente, que também é uma coisa que evoluiu, né? Mas é estar inserido, não é viajar como turista, é viajar talvez como um estudante, né? Como um profissional, ter uma carreira internacional. Às vezes tem um elo com uma empresa de fora. Hoje eu atendo muitas pessoas que têm essa situação, que moram no Brasil, mas tem um elo profissional com uma empresa na Europa, Estados Unidos. São executivos que, por conta também da tecnologia, conseguem desempenhar isso, né? Então, essa é uma nova realidade. É uma nova realidade. Então, você acha que um imposto. dos principais motivos pelas pessoas estarem saindo do Brasil é uma mudança de mentalidade mesmo, Eu né? acho que sim. Não tem muito a ver, não são as questões políticas, não são... Eu tive uma entrevista com o Ricardo Amorim e a gente abordou também esse tema e ele falou assim, olha, os políticos vão tentar fazer vocês acreditarem que é culpa deles, mas não é. É que o Brasil se tornou um lugar bom porque lá fora tá tão ruim que o Brasil, ele hoje ele é considerado uma boa opção. Então, ao mesmo tempo que tem um monte de gente saindo para fora nesse movimento, né, de mudança de cabeça mesmo, também tem muita gente decidindo ficar. Eu falei sobre isso porque, por exemplo, casos da vida real, Ivete Sangalo, ela fez uma opção de ficar, né? Ivete já contou que teve a oportunidade de morar fora, mas escolheu ficar no Brasil porque qualidade de vida para ela, rede de apoio, família, pertencimento e não só a segurança, o dinheiro para ela é importante. Então, nesse programa eu vou falar muito sobre isso. Pergunta para os três. Francisco, Hugo, Rômulo, sair do Brasil hoje é mais fuga emocional ou estratégia de vida? Veja, Gabi, é engraçado quando a gente percebe isso que o Francisco trouxe, que a gente pega uma parte da população... Chega um pouquinho mais perto, por favor. Que a gente pega uma parte da população que estava acostumada a procurar uma qualidade de vida e oportunidades fora. Sendo que faz mais ou menos 20 anos que eu comecei a trabalhar assessorando e ajudando famílias a ter esse movimento. E a gente começa a perceber um outro nicho da população, outra parte da população que realmente está decidindo por expatriar, por ir morar fora, não apenas por essa questão de tentar de vida, mas gente já resolvida na sua vida, que procura não apenas qualidade de vida, mas principalmente segurança. E aí eu preciso dizer, entra muito o tema da fiscalidade. Você tem que vir um pouquinho mais para frente, Hugo. A gente está, para esse som sair bem bom no programa. Gente procurando a questão da fiscalidade, porque de alguns anos para cá, a gente tem percebido um interesse do governo, qualquer um que seja, não vou entrar aqui em questões políticas, mas para tentar arrecadar mais, para arcar com os custos do governo. Então, a gente tem medidas recentemente bem conhecidas, que têm sido bastante discutidas, como agora passou a ser tributado dividendos aqui no Brasil. Há 2 anos começaram a ser tributados os rendimentos fora do país, que até então não eram tributados. E esse avanço que a gente tem tido cultural, de quase todo mundo tem um membro da família que vai morar fora. Então, chega um ponto que essas pessoas já estão há tanto tempo fora, os filhos, que os pais já chegam e digam assim, perdi a razão de estar aqui no país, porque os meus filhos estão fora, então começa a acompanhar os filhos que já foram a estudar algum tempo atrás, ou seja, já é uma segunda onda daquele momento que você mencionou, que vai em busca de uma oportunidade, que vai em busca de um estudo, e isso acaba sendo o meu dia a dia. É impressionante a quantidade de demandas e gente que vem atrás para exatamente saber, Hugo, estou querendo morar fora. E agora, o que é que eu faço? E é exatamente nesse ponto que reside a diferença entre a estratégia e a fuga. Porque nunca é só estratégia, mas também nunca é só fuga. Como você bem colocou, Gabi, é uma mistura de emoções, de razões na vida prática, mas que acaba tendo uma repercussão jurídica, se ela não for bem planejada. E a gente vai falar muito hoje no programa sobre esse planejamento, né? Porque parece um sonho romântico, né? Morar fora. Mas o buraco é mais embaixo, né, pessoal? Não é fácil, não. Se mudar de casa no Brasil já é difícil. Imagina você lá, cair de paraquedas, né? Sem planejamento, fora para morar ou trabalhar fora do Brasil. Existe essa ideia de que quem fica está acomodado e quem vai, quem sai, venceu. Isso é real ou é uma armadilha?
Bom, depende do ponto de vista, né? É aquela história que o Francisco estava colocando, que é o bom que tá ruim, o ruim, né? O ruim que tá bom, depende da grama do vizinho, sempre tá melhor, aquela história que a gente brinca, né? Eu acho que, assim, o mundo tá muito globalizado, né? As relações de trabalho hoje, elas são praticamente mundiais. Você tem empresas com presença mundial, né? E você ter pessoas certas na sua cadeia produtiva em lugares chave, isso pode representar um êxito maior daquele negócio do que não. Então, assim, essas movimentações ela vai depender muito daquilo que foi a razão que levou aquela pessoa a sair. Né? Às vezes ela teve uma boa oportunidade de trabalho, né, em outro lugar. Sim. Às vezes ela não tinha oportunidade aqui e passou e hoje tem essas pessoas que ficam especializadas nem sei se seriam headhunters, mas eles são que ficam localizando empregos, né, no exterior. Isso ocorre mesmo, né, em algumas áreas. Providenciando adaptações de currículo para que eles sejam apresentados, porque o nosso currículo não vai servir para apresentar nos Estados Unidos ou em outros países, então você precisa adaptar aquilo ali para aquilo ser bem recebido para o lugar onde você vai, né? Dar dica, olha, o idioma, pelo menos você tem que ter um idioma médio para você começar, né, a buscar melhores postos de trabalho, enfim. Então, depende muito daquilo que foi a razão de ser para a pessoa sair, né? Eu vejo assim, às vezes o jovem começar do zero em outro país é muito mais fácil, talvez, do que você fazer aquela mudança radical, aquele que a gente fala de vou dar um cavalo de pau aqui e vou sair. Essa é mais difícil. Sim. E acho que essa aí é que entra mais a estratégia, né, Exato. do que Quando a você fuga. adota uma estratégia, mas sem preparação, vira fuga. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, de estratégia? Bora falar de trabalho, de dinheiro, de impostos, serviço pesado, né? O que quase ninguém explica, né? Antes dessa mudança de país, tanto para trabalhar, para estudar. Rômulo, quando uma pessoa vai trabalhar fora, o que muda de verdade no contrato? FGTS, INSS, a pessoa perde isso? Se ela for transferida do Brasil para o exterior, não. Continua a empresa, o empregador continua obrigado a efetuar o recolhimento do FGTS e do INSS. Se ela foi para o exterior e quer continuar recolhendo o INSS do Brasil, ela tem essa possibilidade. Ela vai recolher de forma facultativa, né? Então, tem a situação também de quem é contratado diretamente no exterior. E isso começou a dar muita celeuma, vamos dizer, jurídica nos tribunais, porque, exemplo clássico, as empresas de fretamento de navio. Né? Então, ela contrata o trabalhador, ela vem para cá, pega uma terceirizada que faz aquele mapeamento e vê o fulano. Então, ela pega o fulano, vai em alto mar, assina um contrato com ele, bota lá a cláusula do Código de Bustamante e diz, olha, que vai regular, aqui é um contrato internacional. Então, o cidadão foi captado aqui no Brasil, foi para o alto mar, saiu da jurisdição do país, foi contratado e depois ele foi despedido e vai em busca de direitos que ele possa ter realmente, a gente não sabe. Mas a justiça é competente para julgar ou não? Esse contrato é um contrato regido pelas regras trabalhistas ou não? Quer dizer que o que acontece no mar não se comenta na terra. Quase isso, quase Desse isso. jeito. E tem o caso célebre das construtoras também, que foram empreender e desenvolver em outros países na África, né? Exatamente. Que a gente estava conversando há pouco. Teve uma época, um grande boom, né, de construção civil. Né? Aliás, a legislação para o trabalhador no exterior, a legislação brasileira, ela foi criada justamente para a construção civil. Né? Depois é que houve uma mudança legislativa que ampliou para qualquer segmento. Mas teve uma época de um grande boom de construtoras nacionais fazendo obras no exterior, né? Principalmente Angola, onde esses trabalhadores saíam daqui para lá, e aí você tem vários direitos e acréscimos. Por exemplo, o direito a férias remuneradas no país de origem. Né, a cada 2 anos. Então, você está trabalhando lá fora, mas a cada 2 anos você pode tirar férias no Brasil. Aqui é direito do trabalhador, exato. Né, então, fora que se houver algum dispositivo na legislação do país, do exterior,
mais favorável que o brasileiro, vai se aplicar ao contrato também. Então, Mas só dá para saber de tudo isso se a pessoa for bem assessorada juridicamente, né? Sem Porque a dúvida, pessoa... é Não, é fundamental. sério, é E sério. você falou do INSS, tem uma figura internacional chamada os acordos de totalização, que são acordos firmados entre os órgãos previdenciários de seguridade social entre diversos países, exatamente para facilitar e regular a vida do trabalhador que se desloca e tem o seu banco de arrecadação e contribuição previdenciária num país para outro. Hoje eu moro em Lisboa e se fala bastante, né, do fluxo imigratório de brasileiros em Portugal, carinhosamente chamada da Guiana brasileira, ou Pernambuco em pé. E a gente vê que muitos trabalhadores conseguem otimizar, através desses acordos, a contribuição previdenciária no Brasil e acaba se aposentando em Portugal, ou muitos complementam o tempo de contribuição do Brasil, contribuindo lá em euro, e quando volta para cá consegue ter uma aposentadoria melhor aqui no Brasil. E isso é algo que tem acontecido bastante e já é exemplo do que acontece na própria Europa. Por exemplo, eu morei muito tempo, 2 anos na Suíça, e tem um fluxo migratório de portugueses na Suíça. Porque a Suíça tem um dos salários mais altos da Europa, enquanto que Portugal tem um dos salários mais baixos da Europa. Então, os portugueses vão para a Suíça, trabalham aquele período dos 20, 25, 30 anos, para que quando se aposentem com o padrão da Suíça, voltem para Portugal para desfrutar a aposentadoria em Portugal. E acabe virando uma estratégia de vida, de aposentadoria de vida. Entendi. Então, você ir na aventura, trabalhar ou morar fora, é um tiro no pé, não é verdade? Mesmo porque você não precisa nem fazer o que muitas pessoas falam que é considerar trabalhar fora como um reset na vida, né? Na verdade, você poderia e teria todas as condições de dar continuidade às coisas boas que você conquistou aqui. Exatamente. E então, ter o melhor dos mundos, né? Ter uma vida mais organizada e planejada lá, não precisando resetar sua vida toda passada aqui no Brasil. No programa de hoje, a gente está falando sobre morar e trabalhar fora do Brasil, pessoal. O que ninguém te conta. Eu sou com um trio aqui de especialistas no assunto, que é o Rômulo Salomão, o Hugo Fleshman e o Francisco Serafim. Eles, cada um, né, na sua área, dando várias dicas de como você fazer isso de forma organizada, né, para não cair em roubada lá fora do Brasil, que se a gente já cai em roubada no Brasil, imagina fora do Brasil. Na verdade, a gente se acha muito esperto, né? O brasileiro acha que dá onde jogar, cai de pé. Mas não é sempre que a gente cai de pé, não, viu, gente? Às vezes a gente encontra uns desafios meio insuperáveis, principalmente lá fora e sem rede de apoio. E muita gente quebrando a cara por falta de programação. Exatamente. Muita gente quebrando a cara por falta de programação. Classicamente é a situação da pessoa que não dá a saída fiscal e vai para o exterior e vai lá e vai oferir renda, né? Então, agora que você falou disso, eu ia te perguntar, você leu o meu pensamento. Morar fora significa automaticamente parar de pagar impostos no Brasil, por exemplo? De jeito nenhum. Você pode pegar a passagem, sair do país, mas o famoso boleto ou o DAF... Os boletos sempre vencem. Chegam junto. É mesmo? Não dá para fugir de boleto? Dá. Mas tem que se organizar, tem que se estruturar. Eu comecei, Gabi, a morar fora desde os meus 17 anos. Eu já morei nos Estados Unidos, morei na Espanha, morei no México, morei na Suíça, hoje moro em Portugal. E a coisa mais comum é o conceito de que eu pago no Brasil somente o que eu tenho no Brasil. Na hora que eu saio, por exemplo, uma pessoa que vai para os Estados Unidos, eu pago lá o que eu recebo lá e trata cada país como se fosse algo independente e separado. Sendo que boa parte dos países adotam um conceito de tributação que a gente chama de tributação com bases globais ou universais, no qual você, uma vez que você vira residente fiscal, e diga-se passagem, você pode ter dupla, tripla residência fiscal, porque nada mais é residência fiscal do que você ser freguês de um fisco próprio. Então, você acaba tendo que tributar ou pagar imposto sobre o que ganha naquele país e nos demais outros países onde você, por exemplo, deixou o seu apartamento aqui, que tem o aluguel.
Muitas vezes você tem uma aplicação financeira, que aí é a praia do nosso amigo Francisco aqui, que está rendendo alguma coisa. E aí, será que porque teve a retenção na fonte aqui, eu vou precisar pagar lá? Como é que funciona isso? Eu posso compensar o imposto que eu paguei aqui no Brasil com o imposto que eu paguei lá? Diga-se passagem, Brasil e Estados Unidos, há tanto tempo esse fluxo migratório, mas não tem tratado para evitar dupla tributação. Não tem. Ela se compõe. Aí você vê outros países, como Portugal já tem, Suíça tem recentemente, e isso tem que ser feita uma análise dedicada à jurisdição que você escolhe para ir. E diga-se passagem, não é você que escolhe. Você tem que entender que você tirar a residência fiscal do país ou ter esse desejo, você não está falando de simplesmente um ato burocrático em que você dá a saída de um país e entra em outro. Mas eu digo sempre para os meus clientes que isso é uma mudança de vida. E as pessoas me perguntam sempre, Hugo, qual é o melhor lugar para ir? E eu digo sempre, é o lugar onde você se vê com sua família estando. Sim. Quer dizer que família é um dos pilares da qualidade de vida lá fora, né? Sim. Então você fica soso na buraqueira. Exatamente. O programa de hoje é para você aprender de uma vez por todas, né? O que não te contam aí sobre morar e trabalhar fora do Brasil, né? Para você não se meter em roubada. Estamos aqui com um trio de especialistas, o Rômulo Salomão, o Hugo Fleischmann, o Francisco Serafim, e dando todas as dicas. É óbvio que o programa vai ser curto para isso, mas eles já estão providenciando uma série de podcasts que vai simplificar tudo para vocês. É isso mesmo, Gabi. Um dia a gente conta como é que vocês acessam, viu? Vamos lá, gente. Francisco. Antes, pessoal, aproveitar que eu parei aqui, sempre tem uma enquete no meu Instagram, tá? Vai lá no Gabi Monteiro Oficial, já me segue. Vai no Acontece Lá em Casa, já segue aí. Responda. O que mais pesa na decisão de morar fora para você? É segurança? É a qualidade de vida? É o dinheiro? Ou cansei do Brasil? Responde lá que no final a gente traz, tá? E todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia, tem Gabi Monteiro e gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, empreendedorismo, educação, psicologia, trazendo temas que possam mudar a sua vida para melhor, tá? E todas as sextas, episódios novos no podcast do Acontece Lá em Casa, na Band Bahia Oficial. Vamos lá, Francisco, ganhar em moeda forte, né? Dólar, euro e tantas outras moedas, né, incríveis, tão melhores do que o real. Significa enriquecer? Que erros financeiros você mais vê e em quem muda, né? Essa pergunta ela é excelente, né? Porque muita gente faz aquela conversão imediata, né? O médico lá, o enfermeiro, né? O cara, o engenheiro civil ganha X dólares canadenses, Canadá, um destino muito grande, né? Os brasileiros buscam e esquecem de algumas questões. Primeiro, os custos de vida naquele país, né? Que às vezes, quando também faz a conversão, são mais altos do que no Brasil. Tem muita facilidade. Já foi aquele tempo em que a gente fazia conta, um micro-ondas aqui custava, sei lá, X reais, né? Não, essa 15 conta, anos atrás né? é coisa difícil, boa. né? Pois A pessoa ia lá fazer enxoval. Fazia micro-ondas, enxoval. A gente era rico nos Estados Hoje em dia o Unidos. brasileiro pensa, vou dividir, vou parcelar no cartão. Pelo amor de Deus, Não faz bons tempos. sentido nos dias atuais. Fora de quem está inserido realmente nas economias, vai se surpreender com a mordida do leão de lá. O leão lá é um leão também do primeiro mundo. Feroz. É um leão bem nutrido. bem nutrido. Couro liso. Não é o leãozinho do nosso zoológico, não. Uma brincadeira à parte, né? Mas, assim, é uma estrutura, assim, bem diferente. Óbvio que a gente vai conhecer muitos brasileiros que ou foram para o exterior com os seus recursos, ganhos aqui ao longo de uma vida, né? No país, ou até em outros países, mas, enfim, com um patrimônio formado. E você tem aqueles que ficaram na informalidade, né? Que esses nem conhecem o leão, né? É o dinheiro pago ali na gaveta, no fim de semana, no envelope. Passando debaixo do radar, abaixo do radar, Estados Unidos é muito comum. A gente que lida o Pix, acho que muitos de nós aqui talvez não tenham pego numa cédula há um tempinho, né? Depois do Pix, a gente não sabe mais o que é isso. Não, né? é um problema usar dinheiro. Ninguém tem Dinheiro, troco. ninguém quer aceitar, ninguém tem troco, né? É impressionante. Você Estados- dá o dinheiro para a pessoa do caixa, a pessoa toma até um O que é sustinho. isso? Outro dia eu fiquei numa situação dessa. Tive que depois, não, tá bom, eu faço Pix, porque eu não tinha como aceitar a minha nota, né? Até inconstitucional isso, né? Mas enfim, Tudo bem. o que acontece? É muito comum o pagamento semanal,
o contrato de trabalho quase que informal, quase que de boca. Vem cá, você chega no bar, o bar tá cheio, quer trabalhar aqui, essa noite aqui, de barman, você entra lá, trabalha, toma aqui seu dinheiro. A coisa é muito fluida, né? Então, o brasileiro que vai pela informalidade vem um pouco disso, né? Mas, assim, seja na pessoa que está entrando na base da pirâmide, seja quem está entrando no topo da pirâmide, tem que entender que é uma organização fiscal totalmente diferente do que a gente tem aqui. Então, essas conversões imediatas, vou ganhar tão mais, né? Elas podem não fazer tanto sentido, né? Tive um exemplo outro dia, que um amigo meu me informou que estava aplicando para empregos nos Estados Unidos e apareceu lá o de dog walker, né? Como é que a gente chama isso? Quem anda com cachorros, né? Sim, passeador de cachorros. Passeador de cachorros, né? E a remuneração era $60 por hora. Aí ele fez a conta, dava, se fosse um trabalho full time, né, a semana inteira, R$60 mil por mês. Falou, vou ficar rico. Vou andar com todos os cachorros da vizinhança. Não funciona assim. Não é porque assim. muitos desses empregos são precários. 2 horas por dia. É quando tem demanda. É que ele fez uma escala da cabeça dele. Exatamente. Escala dos sonhos. Então, assim, tem que entender principalmente, eu penso muito a questão lá dos Estados Unidos, que foi mais próximo da minha família, as empresas que eu trabalhei, mas assim, é muito comum ter mais de uma atividade. Quem não tem uma atividade mais formal, não é um advogado, não é um médico, um engenheiro ou um empresário, o cara de manhã trabalha num lugar, né? De tarde no outro, faz bico no fim de semana. Essa é a parte que a gente fala, que lá é meio casca grossa. E sem contar que para esse tipo de mão de obra, hoje em dia, os governos estão até dificultando a imigração. Estão dificultando pra caramba, né? É até uma dúvida hoje, até que ponto o governo, os Estados Unidos conseguirá famoso... Tinha um filme, né? Um dia sem os mexicanos, né? Que o Trump está tentando fazer esse dia aí sem os imigrantes e tal. Está deportando muita gente e tal. Até que ponto eles vão, né, assumir? O lado que tem facilitado, que a própria tecnologia tem facilitado realmente. Muita coisa é mais fácil hoje em dia, até o dia a dia das casas. As casas, você vai numa casa do americano, aí, tem uma casa enorme lá, com às vezes um casal, um filho e 2 ou 3 pets, e a casa inteira é automatizada, é cortador de grama rodando, a hora que sai lá a irrigação, o robô para limpar o chão. Né? É um negócio impressionante, né? Então eles vivem com menos esse trabalho humano de mais primário, né? Mas o ponto às vezes é ilusório, mas também, por outro lado, tenho que dizer, às vezes é recompensador para quem está afim realmente de, batalhar e disputar, porque a pirâmide social, ela pode até parecer mais engessada por alguns aspectos, mas o empreendedorismo no primeiro mundo, principalmente nos Estados Unidos, ele pode ser fortemente recompensado. É muito fácil, se você tem uma boa ideia, eu já tive que eu já entrei em escritórios em Nova York por conta do mercado financeiro, queria trocar ideia sobre um trade system, uma ideia lá de investimentos, os caras em Nova York te recebem e passam 1 hora conversando com você e pode dizer, a sua ideia é uma porcaria, prazer de conhecer. Sim, mas pelo menos te dão ouvidos, mas né? te ouve. Uma vez eu tive um comentário assim, sua ideia é muito boa, mas o seu mercado é só 2% do planeta. Isso tudo que você viu não serve pra gente aqui em Nova York. Sua bolsa é menor do que a Apple. Ouviu. Mas ele me ouviu, tá entendendo? Quantos lugares você chegaria aqui na Faria Lima, em São Paulo, e achar um banqueiro lá para conversar com você sobre alguma oportunidade, se você não fosse alguém, né, de grande porte? É por isso que dizem, então, que os Estados Unidos é o país das oportunidades, porque pelo menos você é ouvido, né? Você tem a chance de mostrar para que você veio e então depois se você vai conseguir deslanchar ou não, mas pelo menos isso é muito importante, né, gente? Isso é muito importante. Você ter a oportunidade de ser ouvido, enxergado. A gente se sente invisível muitas vezes no Brasil, não é verdade? Eu diria que isso às vezes tem uma relação de importância maior para a vida de alguém, mais até do que a remuneração em si. Porque você pode estar ali numa remuneração, sei lá, mediana, abaixo do seu, né, potencial pleno, mas se você é um cara que pode melhorar um processo no que você faz, ou do que alguém... Se você é um resolvedor de problemas, no final das contas é isso. Você é um resolvedor de problemas, cara, ali o infinito está ao seu alcance. Então tem espaço para resolvedores de problemas lá fora. O brasileiro que vai para fora vai com a força de trabalho absurda, muito grande. E hoje... a gente vem acompanhando um fluxo crescente para a Europa exatamente pelo envelhecimento da população e pela falta de força de trabalho, porque países onde a estrutura está muito bem organizada, supostamente, onde os nativos daquele local não querem desempenhar certas funções ou se sustentam nos benefícios dados
pelo governo e não querem desempenhar determinados trabalhos. E aí chega o imigrante com essa força de trabalho e essa vontade para cumprir aquelas tarefas. Fora que nós somos uma mão de obra com um poder de improvisação assim gigantesco. Pois né? é, menina, é isso que eu falo. O brasileiro Se vira nos 30. o brasileiro é sangue no zóio, da onde joga, cai de pé e se vira nos 30. E faca né? nos dentes. E faca nos dentes. E dedo no zóio. É bem por aí. Olha, vou te contar. Se tem uma coisa que brasileiro é mesmo, é raçudo. Vocês têm toda a razão. No programa de hoje eu recebo um trio Parada Dura aqui. Todo mundo te ajudando a entender se vale a pena ou não essa coisa de morar fora do Brasil, estudar, trabalhar, né? A gente está tentando facilitar aqui o entendimento de vocês para ninguém mais cair em roubada, né? É o Rômulo Salomão, o Hugo Fleshman, o Francisco Serafim. O tema de hoje é morar e trabalhar fora do Brasil, o que ninguém te conta. Eu vou para o intervalo, já volto, mas vai na minha enquete. Segue Gabi Monteiro Oficial, segue Acontece Lá em Casa. Lá no meu Instagram, nos stories, tem uma enquete que tá assim, ó, que mais pesa na decisão de morar fora para você? Segurança, qualidade de vida, dinheiro ou cansei do Brasil? O que é que está passando pela sua cabeça hoje em dia? No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho de família, né? Do impacto, né, que causa toda essa mudança na família e outros detalhes importantes para você que está pensando em fazer essa mudança, de repente, botar na prática. Que o mundo é das pessoas que botam em prática, viu, gente? No mundo dos sonhos, a vida exige movimento, tá? Antes de ir pro break, pergunta de milhões. Sair do Brasil sem planejamento, então pode sair mais caro do que ficar? Com certeza. Esse é o pior. Porque você acaba pagando dobrado, né? Nossa. Às vezes você abre mão de alguma oportunidade que você estava tendo, o certo pelo duvidoso, e nem acha o duvidoso. Um pouquinho mais perto, Romulo. Às vezes não acha, abre a mão do certo, né? Abre mão do certo em troca de um duvidoso, e esse duvidoso acaba sendo um problema, né? A gente estava falando aqui sobre... você vai trazer a família, né? Vamos entrar nesse No próximo ponto aí. bloco a gente vai falar de família, tá? Vocês estão ouvindo Acontece Lá em Casa hoje, falando sobre morar fora, sim ou não, roubada ou vamos fazer direitos, né? Com planejamento. E a gente já volta, tá? Aproveita, vai na enquete no meu Instagram, Gabi Monteiro Oficial, Acontece Lá em Casa, já segue e participe. Já voltamos. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas, das 11 ao meio-dia, a gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, empreendedorismo, educação, psicologia. Falamos de tudo um pouco, tudo para te ajudar a viver melhor aí na sua casa, tá? No programa de hoje estamos com um trio de advogados e especialistas, na verdade, né? Nessa questão de morar fora. O tema de hoje é morar e trabalhar fora do Brasil, o que ninguém te conta. Estou com o Rômulo Salomão, o Hugo Fleshman, o Francisco Serafim, e o papo tá bom, viu, gente? Não sei se você foi promovido ou se foi rebaixado, advogado. Por quê? Rebaixada? Verdade. O Francisco Serafim não é advogado. Você foi promovido ou rebaixado, na sua opinião? Promovido. Melhor não comentar. Bom, gente, eu prometi falar um pouquinho, né, sobre família, filhos e volta também, né? Eu gosto de trazer uns causos da vida real. A Gisele Bündchen, por exemplo, que é um sucesso global, né? E solidão real também, né? Gisele foi morar fora muito jovem, virou uma das maiores modelos do mundo, mas já contou em entrevistas que no auge da carreira internacional, ela se sentia sozinha e desconectada, né? O sucesso veio, o dinheiro veio, mas a adaptação emocional não foi nada simples. Ou seja, nem sempre sucesso profissional anda junto com pertencimento. Quais os impactos que essa decisão tem para a família e para os filhos, pessoal? Olha, a parte da família é algo brutal, né? Se a pessoa tem filhos, aí você já tem a questão da escola, aí você já fica preocupado com a questão da saúde, aí você fica preocupado no rendimento para manter a estrutura no exterior, que nem sempre é tão barato. Coisa básica, ajuda em casa.
Ajuda em casa, vai sair, aconteceu alguma coisa. Um pouquinho mais perto, Romulo. É porque aqui a gente tem ajuda para tudo, né? Lá é um saci danado. Quando eu pessoal. morava aqui no Brasil, a gente tinha praticamente uma folha de salário só para administração da casa. Empregada, cozinheira, motorista, passadeira, diarista, Uma estrutura super folguista, para inflada. quando a gente tem filhos, uma estrutura de certa forma inflada, mas lá fora, mesmo as pessoas que têm a condição financeira, Não fazem, né? culturalmente Não falando, não fazem. Eu lembro uma das vezes que eu estava com um chefe nos Estados Unidos e ele chegou no escritório com a mão toda suja de tinta e toda esfolada. Ela fez conta E própria. aí eu perguntei para ele o que foi que houve. Você voltou a treinar? Que ele era karateca. E ele me disse: não, eu aproveitei o final de semana que eu fui trocar o telhado da minha casa. E aí minha filha pediu para pintar o quarto. Eu aproveitei, ajudei e pintei o quarto dela. Aí eu disse: mas por que você não contratou alguém para fazer isso? E ele olhou para mim de uma forma muito séria e disse: mas por que eu contrataria alguém para fazer se eu posso fazer? E ficou essa pergunta no ar. E isso é uma questão muito cultural, onde a gente vê pessoas extremamente abastadas cuidando dos afazeres. Uma vez eu recebi um cliente que ele tinha vendido a empresa dele, ele estava com uma liquidez muito bacana e foi morar nos Estados Unidos. E eu perguntei para ele: o que é que lhe dá mais prazer em estar aqui? E ele disse: o prazer de me acordar, trocar os meus filhos e levá-los para a escola, sem precisar de motorista ou carro blindado. Mas isso é maravilhoso. Ó, essa sua fala foi muito bacana, porque assim, coisa nada melhor do que criar filho pessoalmente. Sem dúvida. Né? É verdade. A gente só vai ter as rédeas dos nossos filhos, principalmente na adolescência, se a gente for presente na vida deles e não é só provendo. Né? Exatamente. Correto. Então, isso aí É eu provisão acho que a gente- emocional. acho que a gente está se perdendo um pouco, né? Os pais estão se perdendo um pouco nos seus papéis, né? A gente está trabalhando demais, delegando demais, e aí depois a gente quer ter as rédeas da galera e não tem, né? Perdeu, porque a gente não estava ali no... Exato. E eu digo minha experiência prática, da minha rotina, do meu dia a dia. Eu acordava, tinha uma babá que ajudava a minha esposa a trocar as crianças para ir para a escola. Eu ia para a academia, e andava para o trabalho. Quando eu voltava, meus filhos já estavam dormindo. Quando chegava no final de semana, a gente se reunia, a família, com outras famílias de amigos. Contudo, as crianças ficavam de um lado com as babás e os adultos ficavam juntos, tomando um drink, fazendo um churrasco, conversas de adulto, e você acabava não vendo no final de semana os seus filhos estando presencialmente juntos. E isso passando tempo e eles crescendo. E já hoje, eu acho que talvez a maior felicidade que eu tenho é poder acordar os meus filhos, deitar ao lado deles para acordá-los devagar, fazer o café da manhã deles e poder estar em casa a tempo de colocá-los para dormir. Sim. A sua realidade é maravilhosa, Hugo, mas muita gente está lá só ralando né, o dia inteiro. Como é que faz Também. essa pessoa? Será que é mesmo seguro? Essa pessoa que não tem uma condição de vida assim tão boa assim, né? Essa pessoa que, tipo, tá dando murro em ponta de faca aqui no Brasil. Tá lá com a familhinha batalhando, a menina, a esposa de empregada doméstica, o marido de pedreiro, sem uma estabilidade no trabalho. Esse perfil de gente, que tem muita gente desse perfil querendo uma vidinha mais digna, no final é só questão de dignidade. Ninguém Sim. quer ser rico, né? Quer dizer, todo mundo quer ser rico, mas assim, a gente não está falando de ser rico, a gente está querendo dignidade, segurança, direito de ir e vir, tempo para os nossos filhos, tal. E esse perfil de pessoa, o que é que vocês acham de... Eu acho que- Como é que faz para ir morar fora com segurança, com planejamento? Como é que seria um primeiro passo? Até para esse perfil, né, mais simples, né, da sociedade, em alguns países, não todos também, que depende muito da estratégia social do país, que é bem diferente da Europa e Estados Unidos, né? Mas consegue endereçar algumas questões um pouco melhor do que no Brasil. Eu vi muitas situações nos Estados Unidos em que a escola gratuita da cidade ali, a escola é determinada pelo bairro que você mora. Ah, é verdade. É. Primeiro, escola gratuita muito boa. Gratuita, boa.
E com perto de transporte, casa. e tem toda uma rede ali. Pô, essa já é uma barra, e você sabe o seguinte, que as crianças dali, de onde você conseguiu morar, tipo, próximo da seu nível social, né? Não vai ter desnível. Teoricamente, você pode morar no bairro do bilionário, mas não vai ser muito comum, né? Vão ter o mesmo acesso. E quando você for olhar, poxa, os grandes bilionários americanos, os caras de sucesso lá, os empreendedores, quanto é que estudou? Lá, pouquíssimos deles, posso arriscar, estudaram nas famosas escolas particulares, que é para umas pessoas, os famosos ricos de berço americano, né? Ricos de terceira, quarta geração, que procuram essas escolas. Muitos deles vieram da escola do bairro. Então estudar em escola com grife é coisa de não brasileiro? Não vou dizer que seja ruim, nem que, né, não deva ser incentivado. Mas isso é uma coisa que a gente tem isso como, né, como pilar da nossa sociedade. Se não for isso, não... E que lá é muito diferente. Lá é muito diferente. Aí, onde é que eles gostam muito de se diferenciar? No nível universitário. As escolas da Ivy League serão caras mesmo, vai ter lá uma seleção absurda, poucas vagas, enfim, né? Aquela coisa e que também, por outro lado, para alguns cursos, o negócio é tão considerado bom, pelo menos a regra antigamente era assim, se você passa por um MBA, vocês podem até me corrigir, um MBA em Harvard, você tem um financiamento do Citibank garantido para você, tipo um FIES privado lá. Você entrou, passou, cara, não precisa nem coçar o bolso. Você vai ter como pagar o negócio. Basta passar em Harvard. Mas, Gabi, aí tem que lembrar também que as escolas são integrais, normalmente. Sim, integral. E dá uma comida e o horário para a pessoa poder trabalhar. Isso ajuda muito. Não, na dinâmica da casa. casa. E também tem um detalhe da segurança, como você falou, que entra em jogo isso. Total. Porque as crianças têm a liberdade, a partir dos 8, 10 anos, de irem só para a escola. Isso que eu ia falar. Elas Porque vão você... sozinhas? Não, gente, a questão da segurança no Brasil faz toda a diferença. Brincadeira. Faz muita diferença. Faz muita você diferença. ser cerceado da sua própria liberdade. A gente viveu isso na pandemia, né? E direito de ir e todo vir. mundo surtou porque a gente foi privado da nossa liberdade e ainda botaram medo da única certeza da vida, Sim. né? Que a gente sabe que vai morrer. Mas ninguém, na pandemia, isso parece que... podemos morrer amanhã. É uma fila assim. só, vai parecer que criaram umas 3, né? Exato. Então, assim, a pandemia trouxe essa realidade, né? A gente perdeu a liberdade e a gente foi botaram medo na nossa cabeça diariamente. Coisas que já existiam, né? Mas, enfim. Mas, realmente, no Brasil, a questão da criminalidade é algo que afeta muito emocionalmente a vida Se das você for né? pensar, não é somente o medo do que pode acontecer, mas é o tempo que você gasta pensando no que pode acontecer. Porque você não sai só pensando no que pode acontecer, você passa a pensar em como evitar o que pode acontecer, então você fica o tempo inteiro em alerta para alguma coisa. Para no sinal é alerta. Carro blindado. Pois é. Assim, a necessidade de carro Que blindado. você falar isso para um americano, O para cara o não europeu, sabe, os milionários, cara, ele não entende o por conceito. que você precisa A de um carro esposa sai de blindado? casa, Ele acha que não você é sabe uma como é que vai pessoa ser. exposta, que tem uma profissão de risco. Não, eu acho... Esse é um ganho muito grande, maravilhoso existir carro blindado, mas eu acho um absurdo você morar num país que você precisa Você andar de precisa carro blindado. dele. Eu acho um É muito absurdo. ruim. Né? Eu ando de carro blindado e eu só me sinto tranquila de morar em Salvador porque eu ando de carro blindado. Exato, isso é um contrassenso. Eu tenho que agradecer todos os dias a possibilidade de ter um carro blindado. Mas é um absurdo isso. Pois é, né? Um não absurdo. faz sentido. Esse ganho de qualidade de vida, ele é para qualquer faixa salarial de quem vai fazer Socializar, todo quem mundo. vai Então se vocês expatriar. acham que lá fora os degraus são menores? Eu tenho amigos, veja. As oportunidades são mais... Gabi, eu ia iguais. deixar o meu filho na creche de ônibus, de bonde, andando, bicicleta, Do jeito que dá. do jeito que fosse, não precisava sem de medo carro. morrer no meio do caminho. E era mais seguro do que dirigindo, porque o pessoal dirige mal lá. Ainda por cima tem isso. É outra questão. Mas aqui o povo também dirige mal pra caramba, hein? Vamos combinar. Mas olha, esse tema da segurança. Eu estava no táxi vindo para uma reunião e eu atendi um cliente no telefone que veio discutir questões de imigração nos Estados Unidos e para a Europa. O motorista escutou, quando desliguei, ele me perguntou, você trabalha também com imigração? Eu disse, eu trabalho. E ele perguntou, eu queria muito ir para os Estados Unidos. Aí eu perguntei para ele, mas por que você quer ir para os Estados Unidos? E ele disse, porque nos últimos 6 meses eu já fui assaltado 3 vezes à mão armada
Tenho meus filhos que estão crescendo e meus filhos não sabem o que é ter amigos, porque a vida deles, por conta do onde eu moro, é casa, escola, escola, casa. Eu não me sinto à vontade e com segurança de deixá-los brincar na rua. Sim. Então vocês Poxa, acham segurança que... vai ganhar, viu, na sua enquete. Né? Por sinal, vou até chamar vocês. Segurança é um tema realmente extremamente relevante. A depender do arranjo familiar, tamanho de sua família, idade de sua família, pode ser um motivador, sim. E talvez a única solução que você tem de trazer, né, de uma forma viável, a segurança para sua família. Porque o cérebro não aguenta trauma, viu, gente? A gente já esteve com exato. vários psicólogos, psiquiatras, neuros aqui no programa, e a gente sabe que eventos traumatizantes na vida podem sim fazer com que pessoas deem grandes guinadas na vida. Mas a gente não precisa, né, ficar esperando entrar o bandido na casa para botar a grade, né? Uma atitude preventiva na vida é sempre bacana. Por isso que a gente está fazendo um programa inteirinho sobre o tema morar e trabalhar fora do Brasil. O que ninguém te conta. É com Rômulo Salomão, Hugo Fleischmann, Francisco Serafim. Os três são especialistas no assunto e estão trazendo vários insights aí pra gente. Você sempre ouve o Acontece Lá em Casa às quintas-feiras na Band News, às 11 da manhã, e sextas, episódios novos no podcast do Acontece Lá em Casa, na Band Bahia Oficial. Aí Gabi, tem o caso de quem realmente aventurou, né, foi para lá. Eu tenho um conhecido próximo que ele foi, hoje ele é cidadão americano, mas ele foi, imagine, para dançar numa companhia de balé. Depois ele lá mesmo ele fica, vira descascador de camarão. Do descascador ele passa a ser cortador daquilo que era o tempero, porque faltou no dia, assim como tinha faltado o descascador de camarão, faltou também quem ia cortar o tempero. Daquilo dali, no outro dia depois, faltou o ajudante do chefe, ele já foi para lá para ficar aprendendo, e hoje ele é chefe de cozinha. E lá ele cozinhou para grandes empresas, que chama catering, né? Para fazer vários jantares grandes para autoridades, porque a companhia era muito grande, né? Assim, presidentes nacionais, artistas, pessoas com muitos recursos. Então você tem essa situação, como você tem também, como a gente estava falando aqui no início do programa, o empregado que ele de fato é transferido. E tem um detalhe que a gente poderia ter mencionado ali, que assim, hoje, observem bem, como eu falei, que é a questão da pessoa que vai trabalhar no navio. Então, assim, cabe ao trabalhador, negocie bem esse contrato quando você sair. Tá? Verifiquem exatamente. Às vezes a gente está com baixa estima de tanto que toma na cabeça no Brasil. Aí o cara chega aceitando qualquer coisa. E não é por aí, né? É a síndrome do coitadismo do brasileiro. As negociações hoje, cada vez mais, ela tem tido um peso na hora de você ter uma decisão judicial. Então, observem aquilo que vai ser negociado com o seu empregador, a título falando de família. O seu empregador vai disponibilizar condições de moradia para você, vai lhe dar uma assistência, vai lhe pagar o adicional de transferência que você tem direito, caso o seu contrato saia daqui e vá para lá para o exterior. Agora, plano de saúde, como vai ser? O quanto isso negociado aqui no Brasil vai ter força lá fora? Lá fora não, mas aqui. Se você for transferido aqui. Mas se a empresa está lá fora, foi uma empresa lá fora. Bom, você vai para um novo emprego. Então, esses têm sido os ganchos, né? Então, assim, ainda mais que hoje você tem aquela figura da pejotização, né? Hoje, inclusive, tem um tema que deverá ser decidido esse ano, que é o 1389, que vai tratar muito disso e, de certo modo, tentar colocar uma pá de cal no país em relação a esse assunto, mas com problemas outros que surgirão após essa decisão, que, assim, teria que ter uns 3 programas para a gente falar sobre isso. Estou falando de fazer a série de podcasts, vocês não me acreditam. Agora, Gabi, você... E aí o cidadão ele pode agora ser contratado como uma pessoa jurídica, entende? Então, na verdade, ele já não vai nem mais como empregado. E aí a gente não está mais falando de direito trabalhista, está falando puramente de um contrato civil, prestador de serviço, uma empresa ou outra. E eu tenho certeza absoluta que os altos cargos, quando não ocupados por pessoas indispensáveis ali dentro daquela instituição, com certeza eles já vão
com contratos desse tipo, né? Encerra o contrato aqui, negocia um outro contrato e aí você vai depois discutir na justiça talvez uma fraude e 1389 vem falar muito sobre isso, se essa fraude vai poder ser discutida ou não, enfim. Então, assim, se estamos aqui a pensar em problemas de quem vai imigrar ou não, acho que a primeira coisa é, se você vai com um contrato, procure negociar exatamente aquilo que é o mínimo ou o básico necessário para você ter condição, né, de se sustentar num outro país. Se né? dê valor, né? Mas Exato. o que eu vejo muitas vezes é que tem muita gente que vai na ânsia e no desespero da oportunidade de sair e que não quer arriscar, perder aquela oportunidade por uma negociação. Então, muitas vezes acaba aceitando termos que se fosse aqui não aceitaria, achando que, quando eu chegar lá eu resolvo. Porque o brasileiro tem essa mania, né? De, não, na hora eu vejo. Exatamente, né? do improviso. O brasileiro é imediatista, improviso. Tem um monte de coisa boa de ser assim, né? Você conseguir ajuda improviso, bastante, jogo de cintura, claro. tudo isso são qualidades, mas não pode ser sempre, né? É verdade. Uma vida no improviso, né? Você sair, levar sua família, levar sua mulher, e aí de repente se vê numa enrascada lá fora, Exato. né? E outras... Então qual seria, desculpa, Não, qual seria assim um passo a passo que vocês acham, assim, simplificando, que uma pessoa que está querendo... Vamos pegar essa pessoa que... Não essa que vai ser transferida, né? De trabalho. Porque tem uma coisa muito diferente, né? Eu acho que, inclusive, foi até... Deixa eu dar uma pescada aqui. Eu acho que foi até... não foi a Merklink. Foi o... Peraí, gente. Pausa para a Gabi pescar aqui. O Rubinho Barrichello. Sim. Eu acho que ele que falou isso. Ele falou assim que é muito diferente você querer morar fora e você ter que morar fora porque você foi transferido, né? É muito diferente isso. Me falem um pouquinho sobre isso. Veja, de novo, eu acho que, primeiro de tudo, você tocou num ponto principal, que é a família. Então, isso precisa ser um projeto familiar. Senão, não dá certo. Eu aprendi desde cedo um lema muito milenar, que diz assim: Happy Wife, Happy Life. Happy wife, happy life. Se mamãe tá feliz, tá todo mundo feliz. Isso vai pro corte. Isso é uma verdade, gente. Essa é a maior verdade que a gente falou aqui nesse programa hoje. Mamãe tá feliz, tá todo mundo feliz. A mulher, ela não é termômetro, ela é termostrato. Na casa. Mas que homem sábio, né, pessoal? O Hugo é uma pessoa muito sábia. Eu gostei de conhecer o Hugo. Mas isso tem que ser um sonho e um planejamento da família. Eu já vi projetos de morar fora não darem certo, porque isso era um sonho, ou um projeto, ou uma oportunidade para um e não para o outro. Eu estava ontem no almoço com um empresário aqui da Bahia e ele dizendo que tentou morar nos Estados Unidos. Ele, quando começou o projeto, o filho mais velho dele tinha 14 anos e ele passou um ano se preparando para tomar essa medida e mudar. Foi procurar escola, foi procurar onde morar, foi procurar uma residência. Ele clicou quase todas as caixinhas do preparatório. Acontece que teve um elemento que ele não contava. Ele disse: em um ano que eu levei me preparando, o meu filho fez 15 anos, arrumou uma namorada, começou a sair, ir para as festinhas. Ele não queria ir, mas foi porque a família estava indo. Quando chegou lá, ele passou quase 2 anos chorando e reclamando todos os dias que não queria morar ali. E não importa a qualidade da escola, a qualidade da casa, onde a gente tivesse, mas aquilo deixou de ser um planejamento único, familiar. Ou seja, igual negócios, né? Tem que ser bom para todo mundo. Bom pra todo né? mundo. Exatamente. Se o negócio não for bom para um, não vai rolar. Agora, Fabi, Gabi, outra coisa que eu ia lhe dizer, você tocou num outro ponto extremamente importante, que foi a questão que eu chamo da síndrome do veterano de guerra. O que é isso? Você sai do país, mas o terrorismo que a gente vive muitas vezes no país não sai da gente, as experiências traumáticas que a gente leva. Né? Hoje em Portugal, é engraçado você perceber que a quantidade de condomínios de casa que não existem estão sendo construídos.
para atender a demanda dos brasileiros que chegam lá. Fechamento, Porque chegam lá para comprar uma casa e pelo fato da casa ser isolada e ver aquilo como uma coisa boa, porque você tem privacidade, você tem liberdade, não tem vizinho incomodando, mas as pessoas ficam com medo e dizem assim, mas o meu muro é baixo. Esse lugar é perigoso. Aqui alguém pode pular. Né? Então você Sequelado. vai para lá para deixar de viver as mazelas que te tiraram daqui. Aí quando você chega lá, você fica vendo aquelas imagens do filme de guerra. Mas, Hugo, tem uma adaptação, né? E toda mudança, eu costumo dizer isso, toda mudança, por melhor que seja, tem um período de adaptação, né? Sim. Então, por mais que você queira, que você tenha planejado, eu sinto isso, né? Que por mais que, não, tá tudo bem, tudo combinado com a família, tem um advogado me assessorando para eu não me meter em enrascada, por mais que esteja tudo certo, que todo mundo quer, mas tem um período de adaptação, né? Para você se livrar desse ranço das verdade. tretas vividas na vida passada, né? Bom, eu acho uma pena terminar o programa de hoje, né, pessoal? Mas vamos, antes de terminar, eu pedi para vocês participarem da enquete. Segue Gabi Monteiro Oficial, segue Acontece Lá em Casa, tem sempre uma enquete nos stories, e a de hoje é: o que mais pesa na decisão de morar fora para você? Seria segurança, qualidade de vida, dinheiro, cansaço do Brasil? A gente teve um empate aqui, que eu já dei uma bisoiada. A gente teve um empate aqui, ó. 33% das pessoas votou em segurança, 33% qualidade de vida e 33% dinheiro. Ninguém está cansado do Brasil. Mentira! O Brasil é muito bom. O Brasil Mas é muito muito bom. Mas eu adoro o E Brasil. eu conheço muita gente que reconhece essas mazelas, mas diz, mas eu não conseguiria ter lá fora a qualidade de vida em o termos de estilo, rede de apoio, família. estímulos. É isso. Por isso a importância de ir com muito planejamento, né, Poxa. pessoal? Não na aventura. Você falou uma coisa chamada adaptação. Então, eu acho que eu poderia dar como um conselho, além da preparação, uma característica nossa brasileira, mas que muitas vezes as pessoas esquecem, que é resiliência, perseverança. Porque nesse contexto de você morar fora, e olha que eu já recomecei a minha vida algumas vezes, existe um momento chamado de adaptação, que é um momento seu para com o ambiente. E esse período, dependendo da pessoa, isso leva entre 1 a 3 anos para isso acontecer. Dependendo do seu mindset, do como você trabalha em sua cabeça. Agora, existe um outro movimento, um outro vetor bem interessante, que é o movimento de integração, que é quando o meio que você vive lhe acolhe e reconhece você como parte integrante dele. E isso já demora de 3 a 5 anos, dependendo do processo de cada um. Sim. Mas a chave para tudo isso é resiliência, perseverança. O tempo, né? O tempo... não dá pra gente fabricar tempo Não interessante. dá, Ele não tem dá. que ser vivido. Mas o tempo é senhor de todas as coisas. É isso aí. Olha, só me corrigindo aqui, eu falei que é uma frase de Barrichello, uma história de Barrichello, mas não era. Era do Gustavo, do Guga Kuerten, né? Kirten. Jogador de grande tênis. Que ele foi obrigado a mudar de país, não porque ele quis, mas por causa da profissão dele, né? Que a gente comentou. E queria terminar o programa de hoje com uma frase de Amir Klink, uma frase perfeita para fechar, por sinal. Planejamento não é falta de coragem, é respeito com o futuro. É isso aí. Com certeza. Eu vou adotar essa frase para mim também. É básico. Então, se você está pensando em morar fora, hoje a gente conseguiu falar da ponta do iceberg, né, desse tema para vocês, mas acreditem que a gente tenha trazido vários alertas e insights importantes para vocês. Rômulo Salomão, Hugo Fleshman, Francisco Serafim, esperando vocês de volta para a gente continuar esse papo que é infinito. Vai ser um prazer. Viu? Obrigada. Um prazer, Gabi. também. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre disponíveis quando precisar. Maravilha. E já segue no Instagram, né? Como é que vocês estão no Instagram? F Serafim AAI. A F Serafim AAI, Hugo F. Silvestre. Vixe. Hugo F. Silvestre e... Tem vários, né? Dá tempo pra botar todos? Eu acho melhor você dar só um. Salomão Rômulo. É isso aí. É isso aí, é o que eu sigo. Maravilha, pessoal. Próxima quinta tem mais. Um beijão e sorte na vida.